Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse nosso curso de resolução de questões da banca IAN. Banca aí muito requisitada para concursos, principalmente concursos de prefeituras de todo o país. Então, nesse curso, nós vamos aprender a resolver questões da banca IAN. Claro que, dentro das questões, a gente vai comentar os assuntos e eu vou fazer da seguinte forma: eu vou resolver provas e, para que o vídeo não fique muito longo, para que as aulas não fiquem muito longas, eu vou resolver 5 ou 6 primeiras numa aula e na aula seguinte a parte 2, assim sucessivamente até a última prova. Eu peço que você tente resolver as questões antes de vir para as explicações, porque assim você realmente vai estar treinando a você mesmo para a hora da prova, certo? Então, sem mais conversa, vem comigo e vamos resolver a primeira questão dessa prova. Essa prova foi aplicada para a Câmara Municipal de Miguel Pereira e é para técnico, né? Foi, no caso, para técnico em contabilidade. É, eu quero falar uma coisinha porque eu tenho aqui uma vizinha que tem alguns cachorrinhos. E eles, como quem tem pet sabe disso, qualquer barulhinho que acontece na rua, eu moro aqui no centro da cidade, então tem muito carro passando, caminhão, gente andando na rua. Então os cachorrinhos eles se assustam e começam a latir. Então eu peço que se vocês ouvirem algo do tipo, para desconsiderar, porque eu tenho certeza que não vai atrapalhar as nossas aulas, correto? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, a banca IAN, ela não disponibiliza muitas provas na internet, então é difícil encontrar provas dela. Mas as provas que nós vamos resolver nesse curso aqui são provas que já mostram para você como ela aborda os seus conteúdos, tá? Então vamos lá para essa prova aqui e preste muita atenção. Nós vamos resolver a questão número 1, mas antes de ler o texto, eu vou ler o que a questão quer de nós. Eu te aconselho a, quando você estiver em casa estudando, como agora nesse momento aqui nesse curso, que você leia o texto com calma, né, e resolva a questão. Mas o ideal mesmo é que você leia primeiro o enunciado da questão, para só depois ler o texto, para já saber o que você está procurando. Isso, gente, principalmente na hora da prova, para você não perder tempo. Eu tenho alunos que falam que ficam um tempão no texto, lendo, relendo, lê uma vez para saber do assunto, depois lê outra vez para marcar o que é importante, mas só que na hora da prova, quando você vai interpretar um texto, não importa muito o que você acha importante dele, importa é o que a questão quer de você. Então, está em casa estudando, marca aquilo que é importante nos textos que você está estudando, não na hora de responder as questões, mas nos textos da teoria que você estiver estudando. Marque lá o que for mais importante, o que você tem que memorizar mais. Mas na hora de resolver uma prova, leia primeiro a questão, certo? Porque por que eu digo isso? E muitos professores também de português falam a mesma coisa. Porque às vezes você tem uma questão que nem pede para você ler o texto. Uma questão, por exemplo, que fala sobre regras de acentuação e alguns outros assuntos da gramática, geralmente podem não pedir para que você leia o texto. Então, para não perder tempo, vamos lá, vamos direto ver o que a questão número 1 quer de nós. Esse material ele está disponível, tá, para vocês em PDF, para que vocês possam imprimir e acompanhar a aula, ou quem quiser abrir a tela no computador e acompanhar a aula no celular, dá certo também. Eu coloquei o maior número não, a letra maior possível, né, dentro aí do contexto, para que você consiga ler com facilidade, caso você não possa imprimir. Mas o ideal, eu sou velha, eu gosto de papel. O ideal é você ter o papel em suas mãos. Tá, eu estou aqui na tela com vocês, mas eu tenho aqui as provas impressas para eu ler aqui comigo, né? Olhando aqui o papel. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que indica o clímax do texto. Já sabemos que se trata de um texto narrativo, porque uma das características do texto narrativo é ter aí um clímax, né? Ter personagens, enredo, o clímax que é aí o auge, né? A parte que leva àquela culminância do texto, onde a história começa a chegar ao final. Ela vem, 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 depois ela atinge o clímax e depois ela decai para o seu final. Então, nesse caso, temos que ler o texto. Sem preguiça, vem comigo, eu vou ler juntinho com você.
Os namorados da filha. Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir com o namorado, o pai não disse nada. Não a recriminou, não lembrou os rígidos padrões morais de sua antiga juventude. Homem avançado, já esperava que aquilo acontecesse um dia, só não esperava que acontecesse tão cedo. Mas tinha uma exigência além das clássicas recomendações. A moça podia dormir com o namorado, mas aqui em casa. Ela, por sua vez, não protestou. Até ficou contente. Aquilo resultava em inesperada comodidade. Vida amorosa em domicílio, o que mais podia desejar? Perfeito. O namorado não se mostrou menos satisfeito, entre outras razões, porque passaria a partilhar o abundante café da manhã da família. Aliás, seu apetite era espantoso. Diante do olhar assombrado e melancólico do dono da casa, devorava toneladas do melhor requeijão, do mais fino presunto, tudo regado a litros de suco de laranja. Um dia, o namorado sumiu. Brigamos, disse a filha, mas já estou saindo com outro. O pai pediu que ela trouxesse o rapaz. Veio, e era muito parecido com o anterior, magro, cabeludo, com apetite descomunal. Brevemente, o homem descobrira que constância não era uma característica fundamental de sua filha. Os namorados começaram a se suceder em ritmo acelerado. Cada manhã de domingo era uma nova surpresa. Este é o Rodrigo, este é o James, esse é o Tato, esse é o Cabeça. Lá pelas tantas, ele desistiu de memorizar nomes ou mesmo fisionomias. Se estava na mesa do café da manhã, era namorado. Às vezes, também acontecia, essa próstata, que ele levantava à noite para ir ao banheiro e cruzava com um dos galãs no corredor. Encontro insólito, mas os cumprimentos eram sempre gentis. Uma noite acordou como de costume e no corredor deu de cara com um rapaz que o olhou apavorado. Tranquilizou-o. Eu sou o pai da Melissa, não se preocupe, fique à vontade, faça de conta que a casa é sua. E foi deitar. Na manhã seguinte, a filha desceu para tomar café, sozinha. E o rapaz? Perguntou o pai. Que rapaz? Disse ela. Algo lhe ocorreu e ele, nervoso, pôs-se de imediato a checar a casa. Faltava o CD player, a máquina fotográfica, a impressora do computador. O namorado não era namorado. Paixão poderia nutrir, mas era pela propriedade alheia. Um único consolo restou ao perplexo pai. Aquele, pelo menos, não fizera estrago no café da manhã. E agora a gente vai, analisar qual é o clímax aí do texto. Vamos ver as alternativas. Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir com o namorado, esse não pode ser o clímax, né? Está no início lá do texto, exatamente no primeiro período. Então, esse não é o ponto aí culminante. Na letra B diz o seguinte: o encontro no corredor entre o pai e o rapaz assustado. E na letra C diz: o desaparecimento do namorado e a inconstância da filha. Letra D: o pai descobre que o rapaz no corredor era ladrão e não namorado. Muita gente pode achar que o clímax é esse. Ô, carro de som. Não sei se dá para vocês ouvirem. Vou esperar um minuto. Pronto. Agora sim. Muita gente confunde, né, essa letra D, quando o pai descobre no corredor que o ladrão não era o namorado. Mas o clímax do texto é o encontro no corredor entre o pai e o rapaz assustado, porque foi a partir dali que as coisas começaram a caminhar para o final. Então, gabarito é a letra B de bola. Acertou? Não? Não tem problema, continue estudando. Questão de número 2. De acordo com o texto, assinale a opção correta. Essa também depende da leitura do texto, né? Mas como nós já lemos, vamos ver. Letra A. O pai exigiu que a filha dormisse com o namorado em casa porque a jovem era menor de idade. Quando você vai lá no texto, no primeiro parágrafo, fala ali, né, realmente que o pai exigiu que a filha dormisse com o namorado, mas não há nada dizendo ali, nada que possa fazer com que nós cheguemos à conclusão de que ela era menor de idade. Ele achou, né, que isso poderia demorar um pouco mais, como ele disse ali, ó, que ele não esperava que aquilo fosse tão cedo. Mas nada indicou ali que ela era menor de idade. Vamos ver a letra B. A filha não era inconstante em seus relacionamentos.
No parágrafo 7, você vê ali, ó, que começa da seguinte forma: brevemente, o homem descobrira que constância não era uma característica fundamental de sua filha. Então, ela era sim inconstante. Letra C. O desfecho do texto é quando o pai descobre que o rapaz do corredor era ladrão e não o namorado da filha. Essa aí é a resposta da número 2. A letra C, que tudo, né, o mistério se resolve quando ele descobre isso, já no café da manhã ali. Então essa é a resposta aí, letra C. Na letra D diz que o pai ficava muito satisfeito quando tomava café da manhã com os namorados da filha. Não, ele, pelo contrário, ele ficava assustado com a fome que eles tinham, né? Então, confirmado aí gabarito letra C de casa. Questão de número 3. As palavras destacadas nos trechos. Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir com o namorado, o pai não disse nada. E, se estava na mesa do café da manhã, era namorado. As palavras destacadas aí são conjunções, né? As conjunções quando e a conjunção se. A conjunção quando, 99%, 99,9% dos casos, ela será de tempo. Lembrando que conjunção é a palavra que liga orações ou termos de mesma função sintática e estabelece entre as orações, principalmente, uma relação de sentido entre elas. Tá? Isso cai muito em concurso, você deve estudar, dar bastante atenção a esse ponto, porque é um ponto que cai bastante. Né? Eu vejo milhares de provas e raramente eu vejo uma prova que não cobre esse tipo de conteúdo. Então marca aí no seu caderninho estudar valor semântico, valor de significado das conjunções. Então, quando é de tempo e se é condição. Se estava na mesa, era namorado. Então, temos aí o gabarito como letra A. Não esqueçam, estudar conjunções. Número 4. Que constância não era uma característica fundamental de sua filha. A palavra sublinhada apresenta, e aí, nas alternativas, nós vemos que se trata do assunto letras e fonemas. A palavra fundamental, antes de explicar, né, quantas letras e fonemas ela tem, vamos relembrar esse assunto. Letra é a grafia do som produzido. Né? Nós conhecemos aí todas as letras do alfabeto, nem todas elas têm som, como por exemplo a letra H. A letra H, ela é sempre muda, tá? Ela sempre que aparecer o H em uma palavra, ela não conta como fonema, ela conta como letra, por ser grafia, mas não como fonema. E fonema é o som que a letra produz. Nós temos letras que produzem dois sons, como por exemplo a letra K, a letra X na palavra táxi. Táxi. Esse X produz o som KS. Então é uma letra com dois fonemas. Já nos dígrafos, nós temos duas letras com um fonema apenas. E aí nós temos os dígrafos consonantais, como você deve se lembrar, lá do ensino fundamental, LH, NH, SS, RR, que produzem um som apenas. E temos também os dígrafos vocálicos, que são as vogais seguidas por M ou N. Nesse caso, quando essas letras M ou N servem somente para nasalizar essa vogal, tá? Então vamos observar aqui que na palavra fundamental nós temos dois dígrafos vocálicos, o de fum, né? E en de men. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que muita gente confunde sílaba com fonema. Sílaba é a menor unidade de separação ali da palavra, mas não é um fonema, tá? Então, fonema é o som que a letra produz. Vamos contar então quantas letras tem a palavra fundamental. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Então, isso já elimina aqui a letra A e a letra B. Agora vamos ver quantos fonemas tem, descontando os dois fonemas vocálicos que a gente tem aqui nessa palavra. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas, que é o que está aqui, na letra C de Cristina. Então, gabarito letra C, 11 letras
e fonemas. Um assunto também bom de você estudar para as provas da IAN, porque ela costuma cobrar isso. Você vai ver que a gente vai resolver uma outra prova que também tem aí uma questão de fonema e letra, ok? Próxima questão. Questão de número 5. Sem que haja mudança de sentido, a palavra destacada no trecho encontro insólito, mas os cumprimentos eram sempre gentis. Pode ser substituída por aqui. A banca quer que você saber se você tem um bom vocabulário, se você conhece aí sinônimos das palavras. E eu recomendo que para você ter um bom vocabulário, que você leia. Mas não é, para quem não gosta de ler, gente, é difícil começar a ler livros porque fulano e beltrano lê. Você tem que começar lendo coisas que falem sobre os assuntos dos quais você gosta de saber, que você gosta de falar. Então comece 15 minutinhos por dia, 15 minutinhos antes de dormir ou 15 minutinhos na hora do seu almoço, lendo um livro que seja de um assunto que você goste. E isso vai fazer com que você abra o leque de conhecimento de significados de várias palavras. Vai te ajudar muito nessa sua trajetória para aprovação, tá? Então vamos ver o que que é, antes de a gente procurar nas alternativas, vamos tentar ver o que que é insólito. Insólito é algo fora do comum, é algo anormal, né? Então, qual é a palavra que quer dizer a mesma coisa que isso? Temos aí o gabarito com a letra C de casa. Inusitado, fora do comum, fora do normal. Já os outros, né, são, por exemplo, constrangedor não é sinônimo e nem antônimo, tá? Normal é antônimo, habitual é antônimo, quer dizer coisas exatamente contrárias, né, à palavra insólito. Então, gabarito aí, letra C de casa. Inusitado pode substituir a palavra insólito, ok? Acertou? Se não acertou, não desanime, continue estudando e com certeza você vai chegar lá. Te vejo na próxima aula.